Boa noite, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos dando início aí a mais um estudo do Evangelho aqui, né, pelo Amigos do Caminho, né, na nossa reunião aí de quinta-feira, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine, né, pedindo aos amigos espirituais aí que nos dê sustentação, nos dê estrutura, né, que Jesus possa nos auxiliar aí nessa caminhada, que a gente possa aproveitar, né, essa uma hora aí que Ele nos oferece para conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Boa noite aos que chegam, né, aos que estão chegando. Vamos lembrar aí dos companheiros que estão entrando, né, e falar novamente, nós estamos fazendo um estudo do Evangelho, né, e há pouco a gente recebeu uma mensagem aí dos amigos espirituais, né, a gente está aí na energia aí do amigo Liel aí que mandou uma mensagem aí para a gente, tem uns minutinhos aí, a gente até já colocou lá no Instagram, quem quiser ver, né, sobre lembrar de Jesus, né, e hoje o nosso tema é falar sobre a relação de Jesus com a família dele, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do Cristo com a sua família, né, com o objetivo também da gente pensar, né, e tirar alguma experiência para as nossas relações familiares, né, a gente vai buscar um pouquinho essa relação aí das fontes do Evangelho, né, e da espiritualidade, e a gente vai conversar, né, sobre como era, né, para o Cristo aí estar encarnado, né? A gente sabe que a família, né, a gente estava até estudando isso outro dia, a família ela é uma das estruturas primordiais aqui da nossa existência na Terra, né, se não a mais importante, porque através da família nós vamos desenvolver, né, a nossa empatia, a nossa afinidade, a nossa caridade, a nossa capacidade de sair da nossa concha do egoísmo, né, para poder estar buscando vibrações espirituais superiores, outras energias, né, tá aprendendo realmente, né, a lidar aí com aquilo que é diferente, aquilo que está fora, muitas vezes, da nossa própria intimidade. E a família, ela é, né, como diria lá o Emmanuel, o cadinho, né, ou seja, é o ambiente onde nós vamos estar buguelando, né, ou trabalhando, né, as nossas virtudes, né, e vencendo as nossas limitações. É muito interessante a gente pensar nisso, né, que a família aí é uma oportunidade. E, né, assim como nós, né, Jesus também teve a sua família encarnada. Né? Nós sabemos, né, sobre aí as fontes de informação que nós temos. Né? Jesus, né, ele viveu a maioria da sua vida em Nazaré, né, onde era uma pequena aldeia na região da Galileia, né, a região do reino de Israel, né, colonizada ali pelos hebreus, né, pelos judeus. E Jesus, né, como todo bom hebreu, como todo bom judeu, né, ele vivia dentro de uma estrutura familiar, né, organizada e muitas vezes rígida. Né? A família para os hebreus era algo muito importante, porque a família era uma representação da própria família divina, onde Deus, né, seria o pai, né, o mantenedor, né, e a família, né, muitas tradições, muitas situações giravam em torno da família. Quando a gente fala um pouquinho da família de Jesus, vamos lembrar, né, que como todo espírito, né, boa noite, o cachorrinho tá bem, o Goku tá bem, tá, gente? É porque ontem a gente não deu pra fazer a live, porque o meu cachorrinho, ele tava lá, machucou o rabinho, né, aí ele tava tão nervoso que ele teve que amputar um pedaço do rabinho, a gente teve que levar ele no veterinário, vai e volta, foi o maior sufoco. Hoje ele já tá melhorzinho, tadinho, tá meio moadinho ali, mas em vista de ontem ele já tá serelepe de novo, né, mas tá, graças a Deus, tudo bem. Né? Mas voltando aqui à questão da família de Jesus, vamos lembrar que quando a gente reencarna, né, nós reencarnamos num ambiente que é mais próprio, né, para o nosso aprimoramento espiritual, né, para o nosso crescimento, para a nossa melhora, né, com os espíritos que não são afins. Mas algumas vezes, né, acontece da gente encarnar em ambientes familiares que não tem muita afinidade com a gente. Né? Então imaginemos o caso de Jesus, né? Um espírito de um nível espiritual que a gente não consegue nem avaliar direito, né? Haja vista aí a distância evolutiva que existe entre Jesus e a gente. Né? Então Jesus renasce ali naquela pequena aldeia, né? Há 2000 anos atrás, uma civilização quase que pós-era das cavernas, né? Assim, muito primitivos, muito atrasados em vários aspectos, né? Tanto materialmente quanto emocional, moral, né? E um povo muito complicado em alguns aspectos, mas que também tinha, né, características positivas profundas. Tanto é que Jesus, né, escolhe entre todos os povos da Terra nascer, né, naquela região específica.
E aí, né, Jesus, como todos nós, ele vai ter uma família que vai lhe dar, né, as primeiras sustentações e a primeira estrutura da vida. Né? Nós sabemos muito sobre Maria, né, a mãe, que é um espírito elevado, de alta envergadura espiritual. Né? Ele podia ser diferente, né, porque a missão de Maria era a mais próxima do Cristo dentro do campo familiar. Né? Ela seria a mãe, ela estaria ali com ele desde os primeiros momentos. Né? Então, realmente tinha que ser um espírito que tivesse um vínculo espiritual profundo com Jesus e que também tivesse capacidade evolutiva, né, de sustentar a energia do Cristo. Né, durante a gestação, né, ela, vamos dizer assim, ela ficou magnetizada pela vibração de Jesus. Isso não deve ser nada ruim, né, mas tem que ser alguém que dá conta para ficar nessa energia aí, né, e segurar essa vibração tão poderosa como a vibração de Jesus. Nós sabemos do José, o pai, né? Apesar do José ser uma figura meio colocada de lado ali, né? Porque o José era meio inconveniente, né? Para a história de Jesus depois, né? O pessoal achou que o José não fazia muito parte, mas o José também, né? A figura paterna, que, né, a gente sabe que era um espírito bem abaixo da média de Jesus e de Maria, mas muito abaixo mesmo, né? Que não quer dizer que ele não fosse um espírito mais equilibrado, mais perto dos dois, né? Ele ainda estava, né, bem abaixo daquele grupo ali. E Jesus tinha outros parentes, né? O povo de Israel era um povo que ele era um povo que tinha famílias muito numerosas. Então, José tinha irmãos, Maria tinha irmãos, irmãs, né? E esses parentes todos eram o grupo de convivência mais próximo ali de Jesus. Né? Nós vemos que os parentes de Jesus, né, eles aparecem em alguns momentos ali do Evangelho, né? O Kardec até cita um desses momentos em que os parentes queriam se apoderar dele, ou seja, eles queriam pegar Jesus à força lá porque eles achavam que ele tinha perdido o espírito. Perder o espírito era um termo que eles usavam para dizer que o cara ficou maluco. Tá? Então a família de Jesus achava que ele era meio maluco, que ele não batia das bolas, não. Você imagina então como é que era a relação. Né? E essa família, né, que não o compreendia, né, muitas das vezes, porque, né, eram espíritos muito voltados ali para o materialismo, para as questões ali deles, ali daquela época, daquele momento que eles viviam, né, e era diferente realmente lidar com um ser como Jesus. Jesus, ele não tinha laços de afinidade com aqueles espíritos porque a vibração do Cristo estava em outra, né? Jesus estava em outro momento espiritual, em outra expressão de vida. Jesus entendia a vida, o universo, tudo de uma maneira muito mais profunda do que os pobres, né, parentes consanguíneos dele. Entretanto, né, em nenhum momento a gente vai ver Jesus desfazendo desses parentes, né, por mais simples e humildes que eles fossem, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual. Mas nós vamos notar uma coisa muito interessante. Né? Em todos os evangelhos, né, transparece a solidão de Jesus. Quando a gente fala solidão, parece que é uma coisa negativa, né? Mas a solidão que a gente fala aqui não é a solidão emocional, ele sentir triste, que ele estava sozinho. E sim, né, que a família carnal dele não conseguia de maneira alguma acompanhá-lo ou, né, oferecer para ele algum tipo de sustentação, né, do ponto de vista ali da missão que ele estava tendo. A família dele não dava conta daquilo. Espíritos muito primitivos, muito atrasados, né, muito supersticiosos, né, muito presos às tradições. Né, como é que eles... Hoje, né, a gente vê isso, né, quantas crianças nascem aí e a gente, às vezes, como pai, como mãe, a gente tem uma dificuldade extrema de lidar com aquele espírito. Né? Imagina você lidar com o espírito do nível de Jesus. Né, com pensamentos, com vibrações, né, com entendimentos que são totalmente diversos dos nossos. Tanto é que os amigos espirituais falam, né, que nós estamos vivendo aqui um momento em que estão encarnando espíritos que são muito mais iluminados que a gente. Né? Há um tempo atrás a gente até fez uns vídeos sobre isso, tá aí no Instagram, né? E os amigos espirituais falam, né, que desde a década de 80 para cá, né, os espíritos que têm reencarnado, eles têm características espirituais um pouco diferentes das nossas. Não no geral, né, porque ainda encarnam espíritos de todo tipo, né, apesar que nós estamos vendo aí um aumento aí da reencarnação de espíritos mais comprometidos com o bem, mais iluminados, né, mais éticos, mais cristãos na essência da palavra, né, muito menos religiosos, mas muito mais espiritualizados, né, e espíritos que vieram realmente a nos ensinar a lidar, né, com uma série de situações aqui para as quais nós ainda não estamos prontos. Né? Espíritos que vêm nos ensinar a sermos desprendidos, a dividir o que a gente tem, né?
E imagina, né, o impacto disso, né, o impacto do Espírito como Jesus, numa aldeiazinha pequena, lá com, né, pouco mais de 30, 40 famílias, né, que é o tamanho de Nazaré, ou seja, o tamanho do ovinho, né, e um espírito dessa envergadura encarnado ali naquele meio. Né? Com certeza ele ia dividir as opiniões das pessoas. Né? Ao mesmo tempo que a vibração amorosa, gentil, profunda de Jesus ia cativar, né, muitas pessoas, outras pessoas ficariam se sentindo incomodadas, irrequietas. Né? Normalmente, quando a gente está perto de uma energia espiritual a qual não tem a afinidade conosco, nós ficamos sem lugar, nós ficamos inquietos, nós buscamos sair daquele ambiente. Né? Por quê? Porque é uma energia que não vibra com a nossa intimidade. E muitas pessoas da época de Jesus tinham, né, energias que não conseguiam entrar em ressonância com a energia dele. Né? Haja vista o nível espiritual de Jesus. Né? Então, todos aqueles que vibravam ali no ódio, no ressentimento, né, na raiva, na agressividade, no egoísmo, né, tinham dificuldade de ficar na presença do Cristo, porque a energia de Jesus era um lembrete constante, né, e um chamado constante para o nosso aprimoramento espiritual. Né? Então a gente vai ver que tinha essas dificuldades ali. Alguns registros, né, nos falam lá dos parentes carnais do Cristo, né? Primos principalmente, tios, tias, né? E muitos desses espíritos, né, foram demorar, né, muito tempo para entender a missão de Jesus. Né? Haja vista que, mesmo após ali, o início ali dos milagres, vamos dizer assim, né, que são os fenômenos mais palpáveis ali que Jesus fez, ali, que surpreendiam aquelas pessoas todas, muitos dos parentes mais próximos dele tinham dificuldade de entender a missão que ele tinha. Né, ainda presos àquelas ideias de guerra, de vitória contra os outros, de destruir os inimigos, né? Eles tinham uma visão equivocada do Cristo. E isso acontece muito. Né? Não sei se vocês já viram, né? Eu tenho o filme do Chico. No filme do Chico tem uma passagem que mostra isso, dada, né, claro, as devidas proporções entre o Chico e Jesus. Né? Mas quando o Chico, vamos dizer assim, aceito com a sua mediunidade lá, né, em Pedro Leopoldo, né, os próprios familiares dele procuram, de certa forma, tirar algum proveito daquilo. O pai dele fica ali meio perdido, né, pensando em como é que ele ia ganhar dinheiro com a mediunidade do filho. Né? Então, assim, vocês vão ver que são espíritos que não estavam ali muito afinizados ali com a energia dele. Né? Existem espíritos que reencarnam juntos, que têm laços afetivos, mas não têm laços de afinidade. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente tem um afeto, um amor muito grande por alguém, mas enquanto você está subindo, o outro está descendo. Enquanto você está descendo, o outro está subindo. Ou seja, você ama, mas a convivência com aquele ser não se faz muito agradável, né? Por quê? Porque vocês estão vibrando em esferas diferentes. Né? Isso é muito comum. Né? Existem espíritos maravilhosos que nos amam nas esferas de luz, mas que não suportariam a convivência mais próxima com a gente. Ou talvez a gente não ia suportar a convivência deles, porque, né, a elevação espiritual deles nos constrangeria. Né? Muitas vezes os espíritos de luz, eles falam pra gente que eles evitam muito, às vezes, se aproximarem, porque a vibração deles constrange. Né? A vibração de um ser iluminado nos constrange a repensar as nossas ações, nos envergonha. Né? Muitas vezes, não porque eles querem, né? Mas por um efeito mesmo, reflexo aí das nossas diferenças energéticas. Então você imagina Jesus. Né? Imagina Jesus brincando. Imagina Jesus visitando a casa do tio, da tia, né? Enquanto todo mundo lá naquela energia rasteira ali do materialismo, do terra a terra, do primitivismo, Jesus lá vibrando nas estrelas. Né? Nem Jesus encontrava neles sustentação, afinidade, nem eles conseguiam subir, né, ao nível do Cristo. E aí, né, com certeza aconteciam aqueles famosos reproches, né, como o pessoal fala, maluco, voado, esquisito, estranho, né? Normalmente quando alguém é maluco, esquisito, estranho, né, é meio que um elogio. Quer dizer que ele não está participando daquele nível energético ali, que ele está fora da onda, né? Vamos lembrar que tem uma frase, a mediocridade, né? O que é ser medíocre? Medíocre está na média, né? Está no comum. Está na igualdade ali com todo mundo, né? Então, o medíocre é sempre bem aceito, né? Mas aquele que está abaixo não tem lugar. Aquele que não dá conta de acompanhar é excluído. E aquele que está acima também é excluído. Né? Todos aqueles que não se enquadram ali dentro da caixinha, né,
são excluídos. Né? Aquelas histórias sobre a infância. A maioria daquelas histórias é muito controversa. Né? A companheira está perguntando aqui sobre as histórias da infância de Jesus nos evangelhos apócrifos. Por quê? Vocês vão ver que Jesus nos evangelhos apócrifos, né? O Jesus que é apresentado lá, né? Que está longe do Jesus real, era uma criança egoísta, né? Caprichosa, até mesmo aterrorizante em alguns momentos. Né? As coisas que o Jesus lá dos evangelhos apócrifos faziam, dariam para fazer um filme de terror. Né? Tem uma cena lá que ele transforma os coleguinhas dele em ovelhas. Né? Tem uma outra cena lá que ele transforma o filho lá de um professor dele num cabrito e faz o pai comer. Então são as coisas assim que você pega ali e fala, isso aí foi inventado por alguém. Né? Então, assim, a infância de Jesus, né, pelo que a espiritualidade fala, foi uma infância muito parecida com a de qualquer criança. Né? Claro que o espírito se manifesta, né? Ele é aquilo que ele é. Entretanto, né, ele não ia ser um ser aberrante, diferente, até porque, você imagina, se fosse isso, se ele fosse assim, aqui, na nossa época, já ia dar trabalho. Imagina no meio de um povo ali, supersticioso, cheio de medos, de terrores, de crenças estapafúrdias ali. Eles iam matar Jesus, eles iam matar a família dele, eles iam achar que Jesus estava possuído pelo demônio ou coisa pior. Né? E isso era motivo para matar os outros naquela época. Então, assim, a infância de Jesus correu, né, muito próximo da infância de uma criança comum. Entretanto, né, as afinidades, à medida que Jesus foi crescendo, ele foi se mostrando tal qual ele era, né, ele foi criando afinidades com algumas pessoas, poucas, né, principalmente aqueles que viriam a ser depois os seus discípulos, né, e ele foi se afastando de outras pessoas que não conseguiam, né, absorver ou captar a sua vibração profunda, a sua vibração, né, espiritual. Oi, tudo bom, Miriam? Bem-vindo aos amigos, né? Era complicado, porque criança não chama ninguém de mestre, né? Eu acho meio estranho, né? Seria um comportamento que uma criança não teria com outra. Menino com outro menino é zoeira, né? Então, assim, a gente tem que analisar isso, porque às vezes eles dão uma alga muito espiritual para uma coisa que é mais simples, né? Porque a simplicidade é o melhor sinal de elevação espiritual, tá? Então, assim, o que a gente sabe é que a infância de Jesus decorreu, as crianças, tanto é, olha só, pra gente poder pensar nisso aí que você está falando, né? Ela fala assim que achar o coerente que estava escrito lá que as crianças chamavam ele de mestre, tá? Mas imagina o seguinte, se as crianças de Nazaré chamassem Jesus de mestre, né? Por que quando ele voltou lá adulto, ninguém acreditou nele? Né? Ou seja, né, Jesus mesmo, quando ele conversa com os discípulos, ele fala assim, nenhum profeta, né, na sua terra é bem recebido. Ou seja, o pessoal que conhecia Jesus desde a infância, né, achava que ele era um cara comum como todo mundo. Esse cara aí, Jesus, só, porque cara lá que ficava lá brincando comigo, lá, você tá... Né? Ou seja, eles não tinham nenhuma deferência espiritual com ele. Aliás, até tinham a menos, né? Porque conheciam ele de perto. Não quer dizer que Jesus tivesse defeito, não, tá, gente? Quer dizer que, como ele era uma pessoa do convívio cotidiano daquelas pessoas, elas não achavam ele o cara diferentão, né? O mestre, né? Um dos primeiros momentos da vida de Jesus é quando ele vai na sinagoga da cidade dele, de Nazaré, né? E ele se reúne, e era assim, a sinagoga era o templo religioso, né, da cidade, era um mini templo, né, porque o templo mesmo ficava em Jerusalém, só tinha um. E quando uma pessoa ia na sinagoga, normalmente o culto religioso deles funcionava assim, o rabino, né, que era o mestre, ele proferia as orações, os cânticos, né, era muito cantado, e em determinado momento havia a leitura de um texto, né, de um texto dos profetas, ou do Pentateuco, lá dos 5 livros do Moisés. E normalmente eles convidavam alguém, né, ou alguém da cidade que soubesse ler, né, ou algum visitante que estivesse vindo na cidade, fosse uma pessoa diferente, famosa. Tanto é que era assim que o Paulo conseguia sair pregando na sinagoga todas. Né? Então, quando Jesus estava em Jerusalém, né, acontece um fato desse, eles pedem para Jesus abre o livro do profeta Isaías, está lá na Bíblia isso, né? Ele abre o rolo do profeta Isaías, né? E fala assim, o Senhor me enviou, né, para curar os doentes, para ajudar os oprimidos, libertar os acorrentados e para anunciar o ano bom do Senhor. Né? Aí Jesus pegou aquilo, né, que era uma profecia do profeta Isaías, e falou assim, hoje está se cumprindo, está escrito aqui. O pessoal queria tirar pedra nele.
né? O pessoal que era os parentes, as pessoas que conviviam com ele quase que a vida inteira, quando viram ele lendo o trecho lá do livro de Isaías e falando que ele ia fazer o que estava escrito ali, ou seja, que a profecia se cumpriu com ele ali, o pessoal endoidou com ele lá. Ou seja, eles não tinham uma deferência especial com ele. Eles trataram ele como, mas não vem cá, lê aí também, né? Quando ele se apresentou como Messias, o pessoal não aceitou. Por quê? Porque ele é um cara de Nazaré, igual a gente aqui, você tá doido? Então a gente vai perceber que eles não tinham essa deferência, né? Normalmente os apócrifos foram escritos muito anos depois, muito tempo depois de Jesus, por pessoas que não conviveram com ele, né, que queriam defender determinadas teorias que elas criavam, e eles atribuíam os apócrifos a nomes famosos, né, para dar peso àquilo que estava escrito. Tá? Conforme a gente já falou aqui, né, isso é uma coisa que até a espiritualidade é meio fecha a questão, vamos dizer assim, né? O que nós temos nos 4 evangelhos é a fonte mais fidedigna de informação sobre Jesus. É tudo? Não. É 1% da vida de Jesus. Mas a fonte fidedigna que nós temos, que vai nos ajudar evolutivamente nesse momento, são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 ali são, né, espiritualmente falando, né, as fontes mais fidedignas da vida de Jesus. Os evangelhos apócrifos servem como curiosidade. Tá? Muitas vezes no evangelho apócrifo inteiro tem um fato que realmente aconteceu com Jesus e o resto é toda uma história romanceada. Né? Existem muitas histórias romanceadas, muitas histórias bonitas até sobre Jesus, que são, como a gente está falando, histórias. Né? A gente estava até conversando sobre isso no grupo hoje. O nosso amigo o Alan estava perguntando isso pra gente, né? Que tem uma história muito famosa, que Jesus estava andando com os discípulos, aí ele vê um cachorro, o cadáver de um cachorro, né? E aí os discípulos tampam o nariz, aquela coisa toda, né? E aí Jesus fala assim, olha como é bonito os dentes do cachorro. Essa história é uma fábula, né? Foi construída. Jesus nunca passou por isso, nunca aconteceu isso com Jesus. Mas é uma história que tem uma lição muito bonita, né? É uma história, né? Quase, né? Aqui a companheira está perguntando assim, então é quase uma blasfêmia na época ele se declarou Messias? Com certeza, ele estava falando que ele é ungido do Senhor. Messias quer dizer ungido, né? Que ele é o escolhido de Deus. Quem que você está pensando que você é? Né? Ainda mais que ele não tinha as características que o Messias tinha. Ele não era rico, ele não tinha mais de 1000 filhos, ele não era imortal. Como é que ele podia ser o Messias? Porque o Messias ia ser o cara que ia chegar, ia balançar a mão, ia cair espada de fogo do céu na mão dos judeus para eles matarem os romanos. Cadê? Jesus não fez isso. Né? O Messias ia ter 1000 filhos e um reino que ia durar para sempre, ia sentar num trono de ouro e dominar o mundo. Né? Jesus não fez isso. Né? Então, assim, ele falar que era o Messias era tanto é que o motivo da morte de Jesus é por blasfêmia. Ele fala que ele é o filho de Deus. Né? Na verdade, Jesus fala que ele é o Deus dos judeus, né? Que é muito mais profundo que isso. Ele não fala que ele é Deus mesmo. Né? Ele fala assim, sabe esse cara que vocês adoram aí? Sou eu. Né? Mais ou menos isso que ele diz para os judeus, ou seja, vocês não sabem nem quem é Deus. Mais próximo que Jesus diz para os hebreus é o seguinte: o mais próximo que vocês entendem de Deus sou eu. Então quando vocês rezam e vocês ajoelham, fazem essas bobajadas, todos esses rituais ridículos seus aí, vocês estão fazendo para mim. Né? Deus mesmo está além da compreensão de vocês. Jesus fala isso, por isso que eles tentam matar ele. Eles endoidam com Jesus. Jesus dá uma tirada filosófica neles muito profunda com isso aí. Né? E ele não entrava no papel do Messias. Então isso também é uma coisa que era muito falada. Né? Os parentes de Jesus, né, segundo a espiritualidade, quando eles percebem o poder que Jesus tinha de fazer milagre, aquela coisa toda, né? Milagre que eu estou usando entre parênteses, tá? Porque a gente sabe que milagre do jeito que a pessoa imagina não existe. Tá? Mas Jesus fazia coisas que eram além da nossa compreensão, isso é verdade. Tá? Mas milagre conceitualmente, que é uma transgressão das leis da natureza, Jesus não fazia não. Mas Jesus levantava, o cara estava morto, botava a perna em quem não tinha, fazia coisa aí que hoje nós não sabemos fazer ainda. Né? Mas, né, o que acontece? Jesus, né, ele... Sim, o Antigo Testamento trabalha totalmente, né? Ela está perguntando se o Antigo Testamento é o livro do judaísmo. Né? A religião que Moisés construiu foi o judaísmo. Né? O Novo Testamento já participa as ideias do Cristo. Tanto é que os judeus nem ligam para o Novo Testamento. Para eles, o Novo Testamento e nada é a mesma coisa. Né? Para nós, o Antigo Testamento ainda tem algum valor, né? Porque o Antigo Testamento é a história do povo de Israel. Né? Nós entendemos muitas coisas, mas nós, de maneira alguma, podemos levar aquilo que está no Antigo Testamento a sério, em muitos aspectos. Por quê? Porque o Antigo Testamento contraria muitas das ideias de Jesus.
né, Jesus, quando ele vem, ele retifica um monte de coisas que estavam no Antigo Testamento, né, e expande outras tantas. Né? É assim que acontece. Todo momento que a gente chega no nível espiritual, as nossas ideias se desenvolvem, se ampliam, né, e abrem asa. É a mesma coisa com a doutrina espírita. O Kardec, o que o Kardec fez? Ele pegou a base da doutrina, ele codificou a base, né? Ele deu uma estrutura, ele deu uma sustentação, e a partir dali construiu todo um edifício. Né? A gente vai ver as obras do André Luiz, a gente vai ver as obras de tantos companheiros espirituais aí que desenvolvem as ideias do Kardec. E é assim que acontece mesmo. Cada ideia que vem, ela vai ser desenvolvida por outros e por outros e por outros e por outros. Né? A ideia básica do judaísmo que Jesus mantém, que é a ideia de um Deus único. Um Deus que cuida da gente. Né? Mas como que esse Deus cuida já mudou totalmente. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus agressivo, violento, capaz de matar os outros. E muita gente ainda vive, né, nessa vibração e entende Deus conforme o Antigo Testamento. Né? Muita gente tem dificuldade de conciliar o Deus de Jesus com o Deus do Antigo Testamento, porque é diferente mesmo, parece que Deus mudou de ideia. Deus passou por uma reforma íntima ali, mudou, virou outra pessoa, porque o Deus do Antigo Testamento era tenebroso. Se você não fizesse o que ele queria, ele te mandava, ele te matava a sua família inteira, ele não tinha dó nenhuma de você não. Né? O Deus de Jesus já é um conceito. Né? Aí nós vamos entender, conceito. O conceito que o povo de Israel dava conta de Deus era o conceito de Moisés. Quando o povo, né, quando a humanidade chegou num ponto de aprimorar, o que acontece? Tem Jesus e dá pra gente o conceito de Deus mais elevado. Né? É o conceito final de Deus? Não. Mas é um conceito que vai ser base para o próximo. É sempre assim. O conhecimento espiritual verdadeiro, ele sempre vai abrir caminho para o próximo, que vai elucidar, né, e vai aumentar. Ou seja, não está errado. Né? Os judeus copiaram dos sumérios, dos egípcios principalmente, né? A religião judaica tem muita coisa da religião egípcia, né? Principalmente da parte velada da religião egípcia, né? Dos gregos. Né? Tanto é que existia muita influência, que se chamava de influência helênica, né? Helenista. Né? Tinha uma cidade muito perto ali de onde Jesus vivia, chamava Sóforis. Né? Era uma cidade helenista, ou seja, com cultura grega, totalmente diferente do povo de Israel. Mas é assim mesmo, a influência do anterior, a gente pega o que tem de melhor no anterior, né? Segue em frente, constrói, quem vem depois da gente vai pegar o que nós temos de melhor e vai aprimorar. E a ideia só expande. Nós podemos falar que hoje o nosso conceito de Deus é muito melhor do que o conceito que se tinha na época de Jesus. Como nós podemos falar que o conceito que tinha na época de Jesus era bem melhor do que tinha na época do Moisés, que era bem melhor do que tinha lá, né, na época do Abraão, do Isaac, lá daquele pessoal. E assim, né, sucessivamente. O nosso conceito de Deus, ele se expande à medida que a gente cresce espiritualmente, inclusive com a estrutura científica nos ajudando. Hoje, através da ciência, da astronomia, da física, da química, da matemática, né, da biologia, nós entendemos o mundo de uma forma muito mais profunda do que um homem médio da época de Jesus. E isso vai impactar no nosso conceito de divindade hoje. O nosso conceito de Deus é um conceito que se apropria desse conhecimento que a gente já tem. Né? Ou seja, hoje nós vamos perceber Deus como uma coisa superior. Né? O Deus do Moisés era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jesus era o Pai. O Deus do Kardec, lá do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo ainda é Pai, ainda é o Senhor lá, né? Só que a gente vai aprimorando esse conceito. Mas aí entra, né, como a gente está falando aqui da família, né? Muitas vezes os grandes espíritos, quando reencarnam, eles têm dificuldades de lidar com as questões da família. Né? Como a gente falou, eles vão passar por estranhos, desajustados, né? Fora da caixinha. Né? Muitas vezes a gente estava conversando uma vez com um companheiro espiritual e a gente estava falando de pai e filho, a gente estava no estudo. E aí a gente estava falando disso, né? E ele falou, olha, vocês gostaram. Todo mundo fala que ia ser o pai e a mãe do Francisco de Assis se ele reencarnasse. Mas será que a gente daria conta? Será que a gente conseguiria ser mãe e pai de um espírito igual o Francisco de Assis? Que ia frustrar todas as nossas expectativas materialistas? Né? Imagina o Francisco de Assis reencarnado. Né? Quando eu falasse para ele que eu queria que ele fizesse a faculdade para ganhar dinheiro, ele falou, não, eu quero cuidar dos pobres na rua. Eu ia horrorizar. Né? Porque eu quero que meu filho ganhe dinheiro. Porque para mim ganhar dinheiro que é bom. Né? Imagina o Francisco de Assis reencarnado, né? E ele não quer participar das festinhas aí da sociedade aí porque ele quer fazer o bem, fazer caridade. Ele pega a roupa dele toda e dá para os outros. Como é que vai reagir a isso?
Imagina ele na escolinha dividindo os lápis de cor que eu comprei para ele, quando eu falo 10 vezes para ele assim, ó, quer ser é seu coleguinha, seu coleguinha. Um espírito desse, ele não raciocina dessa forma, não. É muito lindo de ler no livro, né? Mas olha o pai do Francisco de Assis, né? Achava ele lindo. No dia que ele começou a pegar as coisas e distribuir para os outros, aí, né, até bater no rapaz, ele bateu, o Pedro Bernardone, né, que é o pai do Francisco, na Idade Média. Por isso que Maria era um espírito que estava associado com Jesus. Apesar que Jesus, né, a vibração dele segurava qualquer onda, né? Ninguém enfrentava Jesus, né? Era só bater o olho, você podia até achar ruim sair correndo, mas, né? Mas assim, imagina, os espíritos superiores, quando eles reencarnam, eles têm dificuldade, né? Ele seria excluído, mas talvez pra gente ia doer mais do que pra ele mesmo, porque pra ele ia estar fazendo aquilo que é da natureza dele. Talvez pra ele doeria se ele fosse mais um igual a todo mundo, né? O que ia doer talvez para um espírito desse era ser obrigado a fazer uma faculdade, a ganhar dinheiro, a entrar no mercado de trabalho para ser rico, né? A viver as expectativas nossas. Imagina como é que é difícil. Um espírito reencarna com a missão de benevolência para o mundo, né? E eu, enquanto pai, tenho um monte de projetos materiais para ele, porque eu sou um cara comum, né? E esse filho se vê entre aquilo que o coração dele manda fazer e aquilo que eu estou sonhando para ele ser. Que, de certa forma, é bom aos meus olhos, né? Do meu ponto de vista, é bom, né? Só que ele é um espírito que ele não está aqui para ser o que eu quero. Ele não está aqui para refletir a materialidade. Então vai ter uma hora que o negócio vai feder, vai ferver, né? Vai ter uma hora que eu e meu filho vamos entrar em discordância. Nós estamos falando aqui sobre a família de Jesus, tá, gente? Quem está chegando agora, nós estamos falando como é que é difícil um espírito de luz reencarnar na nossa família, né? Porque nós ainda somos muito primitivos nas nossas relações. Nós ainda somos muito egoístas e queremos que os nossos filhos sejam egoístas, até por preservação mesmo, não é por maldade não, né? Então você imagina, por exemplo, Francisco de Assis, o João Evangelista, o apóstolo de Jesus reencarnado na Idade Média, né? Filho do homem mais rico da Itália, o cara mais ganancioso que tinha ao quadrado, ficou milionário com um monte de dinheiro, né? Que o Pedro Bernardone ficava rico com guerra, né? Não sei se vocês sabem disso. O Pedro Bernardone, o pai de Francisco de Assis, ele ia para cidades que tinham guerra, comprava os espólios lá que os soldados roubavam das casas, né? Porque a Itália vivia em guerra uma cidade com a outra. Como é que ele ficou rico? Ele ia atrás dos soldados. Quando acabava a guerra, os soldados vendiam o saque para ele. Aí ele ia e vendia o que era produto de saque, que ele comprava a preço de banana e vendia lá em Assis e ganhava. Virou o homem mais rico da Itália, se não da Europa. Aí ele tem um filho que é o Francisco de Assis, que é o João Evangelista reencarnado, ou seja, um filho que não ia vibrar em nada com aquela ganância que ele tinha, né? Ele entrou em estado de desespero. Ele espancou o Francisco de Assis várias vezes para ver se o filho dele voltava à razão, porque o filho dele dava o dinheiro dele para os outros. Levou o filho dele na igreja, porque o menino estava com demônio, né? Porque ele tinha uma mania de ficar falando de Jesus o tempo todo, não queria trabalhar, que era um preguiçoso, era um vagabundo, né? Era isso que ele falava do filho dele. Aos olhos dele, ele não estava errado, né? Ele não estava preparado para ser pai do espírito de nível superior igual o Francisco, mas o Francisco gostava dele. Por isso que escolheu ser filho dele, né? Mas em determinado momento, o que aconteceu entre os dois? A ruptura. Os dois se separaram e nunca mais voltaram a se encontrar. O Francisco falou assim, não tem jeito, aí, né? E aí o Francisco entregou até a roupa do corpo para ele e foi embora, né? E o pai dele pegou o irmão mais novo dele, o irmão dele foi ser o ídolo lá dos sonhos do pai dele, né? Então assim, imagina isso com Jesus. E Jesus, além da expectativa da família, né? Porque quando a família percebeu que Jesus podia ser o Messias, eles começaram a sonhar. E sonhar dentro do contexto materialista deles. Imagina que e isso começou a se estender, né? O pessoal da vila, o pessoal da região toda começou a falar, esse cara é o Messias, né? E enquanto mais as pessoas viam, né, elas começavam a perseguir Jesus em busca do quê? Do prodígio, né? Muitas vezes a gente vê no Evangelho Jesus reunido lá com a multidão, né? E a multidão ficava às vezes horas escutando Jesus, né? Porque queria ouvir o que ele tinha para dizer, não, que queria ver um milagre, uma coisa aconteceu. Vai acontecer um milagre aí, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? E muitas vezes Jesus não fazia nada e o pessoal saía de lá desanimado, decepcionado, né? Porque eles queriam o milagre, eles queriam o show, né? Então você imagina isso até hoje. Jesus, se a gente for analisar, ele não entrou na nossa família ainda. Jesus ainda é um espírito divergente da gente, né? Ele não está muito na nossa vibração, ou nós não estamos na vibração dele, que eu acho que é o mais adequado de falar, né? E assim a coisa vai se processando. Os grandes espíritos para reencarnar, né? Teriam dificuldade, tem dificuldades, né?
O que é muito natural para a gente que está na média, para eles é o fim do mundo, no sentido assim, que eles não tocam importância, né? Imagina, por exemplo, um speed de luz na escola, estudando, dentro do nosso ambiente educacional hoje, cheio de, né, estudando na escola pública, naquele estudo massificado ali de multidão ali que você nivela todo mundo por baixo, né? Como é que o espírito dele vai sobressair? Ele vai sentir ali e ele vai ter dificuldade, né? Então nós temos que começar a modificar esse ambiente, até para esses espíritos reencarnarem, né? Porque vão ser esses espíritos que estão reencarnando hoje que vão ser os nossos pais amanhã. Eles que vão educar a gente, vão ensinar a gente a deixar de ser arrogante, ganancioso, egoísta, né? Os pais e as mães, né, do meio do século para frente vão ter muito trabalho, porque eles vão começar a reeducar a gente, nós vamos começar a reencarnar, né, cheio dos nossos vícios aqui, dos nossos egoísmos, daquela palavrinha, né, que não existe nos mundos iluminados, meu, né, Speed Luz não conhece a palavra meu é palavrão para os Speed Luz, né. Não é que eles são comunistas não, tá, gente? É porque assim, eles não têm esse conceito de propriedade, que eles não interessam, na verdade eles não têm apego, né? Não é nem questão de ter propriedade ou não ter, eles não têm apego. Então quem não tem apego não tem preocupação com o meu, com posse, né? Porque não existe lucro, não existe troca, né? Não existe materialização de ganho em cima do outro, então não tem o meu, né? Então meu é uma palavra que os espíritos iluminados, a primeira palavra que nós ensinamos o menino a falar é meu, né? Vai ser egoístinho igual o papai aqui, filho, fala meu aí, né? Mas faz parte do nosso processo, né? Aí você pensa em Jesus, né? Jesus, né, segundo conta lá no livro Boa Nova, né, Jesus ele tinha o hábito de chamar os bandidos da região para ir almoçar na casa dele. Saía na rua, catava os caras mais desequilibrados e levava para casa para poder, né, cuidar deles. Mas Jesus dava conta, né? Jesus dava conta da energia dos caras. Imagina seu filho chegar com o traficante da rua lá para tomar café com você, né? Ou pior, o seu filho lá de 6 anos passar a mão no político que você acha o mais safado de todos, trazer ele para tomar lanchinho com vocês de tarde, ainda sentar do lado dele, ainda brincar. Né? Você fala, não pode fazer isso não, pode, o Speed Luz é isso. Né? Esse é o novo mundo que está nascendo aí, para o qual nós não sabemos ainda lidar. Né? Então esses espíritos aí como Jesus, né, que eram espíritos de luz, né? Claro que a gente tem uma diferença aí vibratória muito grande, né? Nós vamos ver que nós estamos aqui para aprender a lidar com o diferente mesmo, né? E se a gente não se preparar, nós vamos ficar para trás aí no processo evolutivo, nós não vamos saber lidar com as nossas crianças, né? Ao invés da gente sufocar os potenciais das crianças, né, nós temos que nos preparar para o quê? Para estimulá-los. Quantos de nós podem dizer que a gente estimula aquilo de luz que o nosso filho tem, né, ao invés de sufocar? Né? Quantas vezes nós não estimulamos o egoísmo das nossas crianças? Né? Com coisas simples, bobas, mas incentivamos. É uma reflexão para a gente fazer. É claro que o processo é lento, é gradual. Né? A evolução dá saltos, né? Tem uma frase do André Luiz que fala isso, né? Evolução não dá saltos, né? Mas são coisas que a gente tem que, né? Ainda vai levar tempo. Por isso que vai acontecer? Nós vamos desencarnar, eles vão estar adultos e eles vão receber a gente, eles que vão educar a gente, eles que vão mudar isso na gente, né? Nós vamos ser pequeno, menininho, que menininho fala assim, que é meu, papai. Papai vai bater na minha mãozinha e fala assim, não pode, meu filho. Para você aprender que se não é céu, hoje nós vamos distribuir todos os seus brinquedos para os seus colegas. Imagina a nossa cara. Ah, meu Deus. Tem que aprender. Papai te ama tanto quanto ama o filho do vizinho. Imagina, nós não queremos isso não. Aprendemos, né? Porque a criança é renovação espiritual, né? São espíritos que já foram e estão voltando, né? Alguns deles trazem dramas profundos, né? Precisam ser reeducados. Outros já trazem potenciais aí que estão, né, na vanguarda do bem e da luz. Nós temos que observar isso. Tem muitas crianças reencarnando que trazem luminosas possibilidades aí, né? E a gente como pai, como mãe aí tem que saber, né, identificar isso, né? O pessoal falava muito aí, a gente até, né, já fez um estudo sobre criança índio, cristal, né? E o que é? O que são as crianças índico? Eram espíritos, né, que encarnaram mais ou menos no início, final dos anos 90, que eram muito inteligentes, tinham inteligência acima da média, né? E o pessoal ficou todo mundo admirado com eles, mas eram espíritos inteligentes e não amorosos, é diferente.
Eram espíritos que com 20 anos de idade já estavam fazendo o primeiro milhão deles. Né? Botava a mão no negócio, inventava um trem, ganhava dinheiro igual água. E o pessoal ficou feliz. Nossa, que legal, esses, né, meu filho aqui. Né? Depois veio que a segunda leva de espírito, que eram as crianças cristal, né, que eles chamam. Isso é só um termo, tá, gente? Que são o quê? São espíritos que já são diferentes. Já são espíritos que não agradam tanto o papai e a mamãe. Por quê? Porque eles eram inteligentes, mas eles eram espiritualizados. Né? E o espiritualizado aí já batia de frente com alguns conceitos, porque eles não preocupavam em ganhar dinheiro. Eram os espíritos que o pai e a mãe falavam, mas não estou entendendo, se com seu potencial você podia ficar rico. E estava querendo saber de fazer terapia alternativa, né? De ficar fazendo reiki nos outra distância, de reunir os coleguinhas lá para meditar, entendeu? Cantar, tocar música, né? Fazer lá uma vibração pela paz na terra, sair para distribuir cobertor para morador de rua. É isso que o menino queria fazer, né? Fazer uma obra de arte, pintar, né? Aí o pai e a mãe ficavam loucos, falaram, meu Deus, o que aconteceu? Meu filho é um espírito desequilibrado, ele não sabe trabalhar, né? Travou aqui, tá normalzinho. Gente, se tiver travado, fala aí pra nós aí, pra gente poder dar seguimento aí, né? Mas nós estamos falando aí da infância de Jesus, né? Da família de Jesus, principalmente, né? Eram pessoas que ainda não estavam preparadas para lidar com ele. Eram pessoas que não tinham afinidade. Claro que a gente exclui aí a figura de Maria, né? E do José, de certa forma. O José, apesar dele não acompanhar espiritualmente, né, o raciocínio do Cristo, melhorou, gente. O pessoal tá falando que travou aí, né? Mas vai ficar salvo lá no IGTV, tá bom? Né? Então, assim, a gente vê o seguinte: Maria, dentro da família de Jesus, já era um espírito que dava conta de estar na mesma vibração dele. Tô puxando aqui porque a minha gatinha tá atacando aqui os negócios aqui do lado aqui. Né, gatinha? Você tá bagunceiro. E o José, né, apesar da distância espiritual, o José ele tinha uma afinidade espiritual com Jesus, né? Claro, o amor, né? O amor cria afinidade, né? Uma vez um amigo espiritual falou isso, ó, não existe maior afinidade com o amor. Você pode pensar tudo diferente que o outro, você pode nem ter os mesmos gostos, mas se você tem amor, você tem a maior fonte de afinidade. E a afinidade que Jesus tem com a gente, né? Porque eu não tenho os mesmos gostos de Jesus. Né? Eu estou longe de vibrar na mesma onda de Jesus, mas ele me ama. Então nós temos alguma afinidade. A afinidade que Jesus tem conosco é a afinidade do amor, das vibrações amorosas que nos unem. Né? Então nós estamos bem, né? Conforme diz os amigos espirituais, né? Nós estamos muito bem, né? É pequeno. Aqui, ó. Sobe aqui em cima se você quiser. Mas continuando, gente, então nós estamos falando da vida de Jesus, né? Como sempre, né? Estudo de quinta-feira, né? Alguém quer fazer alguma parte aí, perguntar alguma coisa, fique à vontade, nós temos aí um tempinho ainda, né? Nós temos aí 14 minutos para a live terminar, né? Vamos lembrar que essa questão da família, né? Ela depende muito mais do nosso esforço do que de quem está do lado de fora, né? Existe uma coisa que os amigos espirituais falam pra gente, que da nossa parte, né, quem tem mais esclarecimento tem mais compromisso. Aquele que sabe sempre se torna responsável. Aquele que não sabe, ele não tem, né, culpa, né, porque a nossa responsabilidade está ligada ao nosso conhecimento. Eles têm até um desenho do triângulo, né, da pirâmide evolutiva, né, que é o quê? Conhecimento, liberdade, responsabilidade. Ou seja, o conhecimento nos dá liberdade, mas a liberdade vem com a responsabilidade. E quanto mais eu sou responsável, mais eu sou livre e mais eu tenho conhecimento. Então, o nosso plano evolutivo, nossa caminhada evolutiva, ela está ligada nisso. Conhecimento, responsabilidade, liberdade. É a pirâmide, né, que aponta para cima. Né? Então, quanto mais eu conheço, mais eu sou livre. Quanto menos eu conheço, quanto mais eu sou ignorante, mais eu sou escravo dos medos, das limitações, escravo das dificuldades, né? E como que a gente vai curar o medo? A gente está até falando de medo essa semana com o pessoal lá do grupo. Né? O que é o medo? O medo, segundo os amigos espirituais, é a fé ao contrário. Né? Primeiro a ouvir os ensinamentos somos nós mesmos, é isso aí. Primeiro, né, a nossa boca fala primeiro para o nosso ouvido, né? Então a gente tem que começar a introjetar conhecimento espiritual. Muitas coisas que nós passamos hoje poderiam ser evitadas ou facilitadas, né, espiritualmente falando, se a gente começasse a introjetar. Né? Jesus realmente teve irmãos de sangue? O que a espiritualidade e a maioria dos historiadores falam que não. Por quê?
Primeiro, né, tem alguns fatos que comprovam que ele não teve. Primeiro, o idioma de Jesus, né, o aramaico ele não tinha palavras próprias para se definir parentes consanguíneos, como primos, tios, cunhados e sobrinhos. Ou seja, não tinha uma palavra no idioma de Jesus para falar tio, ou sobrinho, ou cunhado, né? ou primo, né? Primo, tio, cunhado, sobrinho, não tinha uma palavra definida. Então era usada a mesma palavra que se usava para irmão. Então, se eu queria falar do meu primo, eu chamava, né? Não falava primo, falava meu irmão. Se eu queria falar do meu cunhado, era irmão também. Se eu queria falar do meu tio, era irmão. Se eu queria falar do meu sobrinho, era irmão. Ou seja, todos os parentes consanguíneos que não eram pai, mãe e avós, tá? Só tinham um termo para falar eles, era o mesmo termo de irmão. Tá bom? Por isso que tem muito esse negócio de irmão na Bíblia, né? Porque é uma palavra genérica para todos os outros parentes. Vamos dizer assim, outros parentes, irmão, tá? E, né, uma coisa que a gente vai notar é o seguinte: a condição da mulher na época de Jesus é muito complexa. A mulher não podia viver sozinha, né? A pretexto dela ser, né, achincalhada pela sociedade. Quando Jesus desencarna, vocês vão notar que a primeira coisa que Jesus fazia, né, foi o quê? Confiar Maria para o João Evangelista, que é o apóstolo dele. Claro que os dois tinham uma ligação espiritual do passado, né? Os dois ali eram almas gêmeas, num sentido assim mais profundo, né? Mas Jesus ele deixa Maria aos cuidados de João. Se Jesus tivesse um irmão, isso não seria necessário, né? Clãs, na verdade, eram tribos, né? Mas as pessoas das tribos, eles eram meio que parentes consanguíneos. Já estava bem diluído isso, então assim, eles tinham mais ou menos um parentesco, tá? Mas não existia na língua de Jesus é que não existia palavras para dizer esses nomes, tá? Então todo mundo era irmão, tá? No sentido assim que, né, é igual manga, né? Hoje nós temos a palavra manga de camisa, manga que é fruta, né? Manga que lá no Nordeste é fazer piada, fazer troça de alguém, você fala, tô mangando de você, né? Tá fazendo uma piada, tá rindo de você, tá fazendo uma, né? E aqui uma palavra que significa três coisas totalmente diferentes. Então, lá na época de Jesus, irmão significava primo, tio, cunhado, e assim por conseguinte. Eles sabiam ali, né, definiu quem que era irmão, de que tipo de irmão, mas quando você vai traduzir os textos, né, 20, 100, né, esse nome Joaquim e Ana são nomes que vieram da tradição católica. Na Bíblia mesmo não tem referência ao nome dos pais de Maria, tá? Não tem nenhuma referência, não se falava, né? O nome do pai do José, aliás, tem, chama-se Jacó, tá? Não Jacó do patriarca, né? Os judeus eles tinham o hábito de colocar nomes que fossem repetidos, tá? Então o antepassado teve o nome, né? O pai de José se chamava Jacó, tá lá na genealogia né, que vai contando o nome do pai, né? O nome da mãe do José não se consta primeiro porque eles não faziam genealogia feminina, mulher eles não davam conta disso. Mas o Joaquim e Ana foram construídos pela tradição católica. Eu até acho, né, visto aí algumas informações da espiritualidade que procede esse nome mesmo, né? Mas né, a gente não pode dizer que está na Bíblia, não tá? O único nome de avô de Jesus que tem na Bíblia é Jacó, que é o pai do José. Isso tem na Bíblia, no Evangelho de Mateus, lá na genealogia, tem, né, o nome do pai do José. Isso tem, tá? Isso aí é o único que a gente pode falar assim, está escrito, vamos dizer assim, né? Joaquim e Ana é fonte da tradição espiritual. O pessoal, que né? Mas é aquelas coisas que a gente não pode comprovar, vamos dizer assim, no livro, não está escrito, tá bom? Mas eu não duvido que seja, voltando no assunto aí, né? E era muito comum, né, os filhos terem o mesmo nome, né? Tanto é que fala-se que Jesus tinha uma tia, né? A tia de Jesus que era a mãe do Tiago e do Judas Tadeu, né? Que eram dois apóstolos, né? Judas, filhos de Cleófas, né? Eles eram filhos de Cleófas, né? Maria de Cleófas era a tia de Jesus. Isso é uma coisa que também é aceita, assim, todo mundo que estuda a Bíblia. Chama era irmã de Maria de Nazaré, né? Maria de Cleófas, que era a esposa do moço chamado Cleófas, tá? Ela era a irmã mais nova de Maria e era mãe de dois dos apóstolos de Jesus, que era o Tiago, chamado Menor, tá? Que é aquele Tiago lá da Casa do Caminho, né? Quem leu Paulo Estevão vai encontrar com ele lá, né? E o irmão dele, o Judas Tadeu, que é famoso aí, né? O santo das causas impossíveis, que eles falavam que era o santo, né? Que fazia coisa rápida, não sei, santo expedito, não, né? Aí tem o da causa impossível, né? Esses aí eram parentes de Jesus, que eram primos de Jesus. Tanto é que os dois são referenciados na Bíblia como irmãos, porque não tinha uma palavra para dizer primo. Então eles colocaram irmão, e aí quando o cara foi traduzir para o nosso idioma, não sabia a diferença, colocou que eles eram irmãos de Jesus.
É até meio controverso isso por causa desse trecho. Eles citam os irmãos de Jesus, né? Mas na verdade eram parentes variados, né? Ali estão citando o nome de primo, de cunhado, né? O cunhado não, que ele não tinha irmã, mas assim, de tios talvez, né? Irmãos dos pais deles. Então era bem difícil da gente pegar isso aí. Hoje, né, o pessoal que estuda isso aí já é meio até que opinião fechada sobre o assunto aí, né? Mas claro que sempre tem quem diverge, né? Até porque às vezes as pessoas querem provar alguma coisa, né, com opinião. Mas se a gente for analisar isso não perde nada, né? Porque a questão toda é que Jesus foi um bom filho, né? E cuidou da mãe dele até o final, né? Tanto é que ele se preocupou com a vida da Maria, né? Nós sabemos que o José morre ainda quando Jesus ainda era jovem, assim, Jesus devia ter mais ou menos uns 20, 22 anos na morte do José, ou seja, cerca de 10 anos antes dele iniciar a missão dele, né? Mas a informação sobre o José é muito, muito pouca, né? Exatamente por aquilo que a gente já tinha falado várias vezes aí, né? O pessoal tinha desejo de deixar o José meio que de escanteio aí, tá certo? Então, gente, mais alguma questão que vocês acham relevante da gente estar conversando, da gente estar falando, né? Queria lembrar a todos aí que a gente está salvando, né, os vídeos aí no IGTV, né? E à medida que a gente está tendo capacidade, a gente está colocando no YouTube, né? Então a gente está sempre tentando aí manter aí as lives e tal, né? E lembrar, né, que a gente fazer prece, vibrar, né? Manter as nossas vibrações equilibradas no amor, na luz, né? Lembrar que os amigos espirituais, eles estão perto da gente, né? Muito mais do que a gente imagina, né? Tem até a gente lembra aí que os amigos espirituais falam pra gente cultivar mais o hábito da prece, né? Do culto do evangelho no lar, fazer oração, né? Pensar em Jesus, elevar a nossa vibração nesse momento que a gente está vivendo, né? Pouca coisa mudou, né? O companheiro está perguntando aqui como foi a vida dos parentes de Jesus após a crucificação. Os parentes mais próximos de Jesus, vamos dizer assim, era o Tiago, né? Que ficou na casa do caminho, né? É o primo dele, né? Que assumiu a liderança do movimento, né? O Judas Tadeu, que aparece muito pouco no Evangelho. O Judas Tadeu ele era muito atrasado cognitivamente, pelo que se conta, né? Então ele tinha muita dificuldade, ele aparece muito pouco. Maria, nós sabemos que ficou com João, e os outros parentes meio que ignoraram Jesus, né? Meio que deram de banda para Jesus, porque aos olhos dos parentes ele não era o Messias, porque ele morreu, né? Não deu certo. Então muitos dos parentes consanguíneos de Jesus, né? Parentes mais distantes, abandonaram, né, essa ideia porque Jesus não foi o Messias que eles esperavam, né? Então deu errado, vamos dizer assim, na cabeça deles, né? Claro. Ô Silvia, parabéns aí pela bisnetinha, Deus abençoe e ilumine, né? A pequena que chega, né? Deus a ilumine, assim, muitos chegando, né? Alguns indo, muitos chegando, né? E assim o ciclo da nossa vida. Daqui a pouco nós estamos lá no plano espiritual preparando para voltar já, passa rápido, né? Mas quem chega, né, é muito bom, né? O mundo é bom ainda, apesar de todas essas dificuldades. Aqui o plano físico é bom, os espíritos tudo querem reencarnar, né? Agora que o negócio vai melhorar, né? Agora que a luz vai vencer realmente, né? Meus amigos, então nós vamos chegando ao final aí da live, né? Pedindo a Jesus para nos abençoar, né? Vamos fazer uma irradiação nesse momento aí. Nós estamos com alguns companheiros aí que estão doentes. Queria, né, pedir a todos aí se pudesse fazer uma irradiação para uma amiga nossa, Alcione, querida companheira aí que mora em São Paulo, né, que está internada, né? Ela teve um problema cardíaco, não sei bem o que é, né? Mas é uma amiga aí do coração, né? E eu queria pedir nesse momento para a gente vibrar, não só, né, pelas pessoas que a gente está falando aqui, mas por todos aqueles que vocês conhecem, né, que estão precisando, né? Vou fazer uma irradiação aqui, né? Irradiação é você pensar em alguém que precisa, né, durante a prece, tá certo? Então nós vamos fazer aqui um momento de irradiação. Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus que nos abençoe e nos ilumine, nos encha com seu amor e sua paz, para que possamos transmitir àqueles que amamos vibrações de amor, de afeto, de paz. Divino amigo, estende as tuas mãos sobre aqueles que precisam. Estende o teu olhar sobre aqueles que se perdem. Estende o seu carinho sobre cada um que precisa neste momento do teu afeto. Mestre, esteja conosco nas ações do bem, nos momentos de prova, nas dores da expiação. Ilumina cada um de nós,
na medida das suas possibilidades, e permite que estejamos contigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até domingo, no domingo nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, nós vamos estudar o capítulo 6 do Apocalipse, quem quiser ir lendo aí já. E no mais, vamos agradecer a Jesus aí pela oportunidade do encontro e vamos lembrar, nós somos sempre luz, podemos sempre fazer o bem àqueles que estão à nossa volta. Muita paz, muita luz e boa noite a todos.